Ei, provedor, você sabe quanto dinheiro você está jogando pelo ralo, quanto dinheiro você está perdendo ou quanto dinheiro você está deixando de ganhar pela questão da contratação? Talvez não, porque essa é uma conta muito difícil de fazer. É uma conta desafiadora de fazer. Por quê? Primeiramente, esses resultados, esse déficit, esse buraco, ele não aparece de imediato. Dentro de uma empresa, uma contratação errada, o resultado pode vir a aparecer, ou a falta de resultado pode vir a aparecer depois de meses, depois de anos, inclusive. Então, a contratação do colaborador adequado para aquela função é fundamental. Então, nesse vídeo da série VLMP, Vendas, Liderança e Marketing para Provedores, nós vamos falar sobre contratação, como prometido, Se por acaso, meu amigo empresário ISP, provedor de internet, se você ainda não assistiu os outros vídeos, tem uma sequência de vídeos, tem uma série inteira aqui nas redes sociais, ou se você está assistindo esse vídeo em alguma plataforma de curso, deve ter nessa plataforma mesmo, possivelmente tem os outros vídeos sobre vários assuntos, sobre atração, sobre vendas, sobre conversão, sobre retenção de cliente. Então tem vários vídeos aqui, mas nesse eu quero falar especificamente sobre a contratação. É estatística, Hoje é mostrado, nós sabemos disso, que 100% dos resultados da empresa depende de pessoas, mas para que nós tenhamos bons resultados, nós deveremos ter as pessoas certas em cada função dentro da empresa, ou seja, o traço de personalidade ideal para aquele profissional que está naquele setor. A parte comportamental daquele ser humano é muito mais importante do que a habilidade. É importante sim ter habilidade, é importante ter conhecimento, mas habilidade, conhecimento sobre o que o colaborador, sobre o que o funcionário vai fazer, sobre o que o técnico vai fazer, sobre o que o suporte, a retenção vai fazer, isso é treinável. Mas comportamento, traço de personalidade, isso é quase impossível treinar. É claro que é possível nós tornarmos isso consciente para os nossos colaboradores e assim ele fazer os ajustes necessários no seu dia a dia, na sua jornada de trabalho, na sua jornada dentro dos seus projetos aí, você como provedor. E aqui eu quero te passar dicas concretas de como você fazer uma boa contratação. Mas antes, deixa eu te falar algo. 100% dos colaboradores que são mandados embora, eles são despedidos, eles são demitidos por comportamento. Você já observou isso? Então é muito importante entender sobre comportamento, entender sobre emoções, entender sobre caráter, sobre traço de personalidade do colaborador. E isso é possível entender na contratação. Só que nós contratamos 100% dos nossos contratados, eles são contratados por habilidades, Ou habilidades, ou indicação. Mas mesmo quando vem uma indicação, já vem uma indicação falando que aquele colaborador, que aquele técnico, que aquela pessoa é boa para vender, que aquela pessoa é uma boa atendente, ou seja, já vem um pré-requisito da indicação. Então nós contratamos 100% dos nossos contratados, nós contratamos por habilidades, não é verdade? Mas 100% das demissões, elas são por comportamento. A não ser um percentual pequeno das empresas aí que quebram, vamos falar assim, que param o seu funcionamento. Mas, mesmo empresas que estão diminuindo gastos, custos, elas vão demitir aquelas pessoas que têm um comportamento que não são adequado para a empresa, como, por exemplo, que não estão oferecendo o resultado suficiente para aquela empresa. E se não estão oferecendo o resultado que o provedor almeja, é porque o comportamento daquela pessoa não é um comportamento adequado para gerar resultados. Então, vamos aqui. A primeira dica para contratação. A primeira dica está justamente dentro de comportamento.
Poucos, eu que rodo todo o Brasil inteiro aí aplicando treinamentos para provedores, um percentual muito pequeno de provedores, mesmo provedores grandes que fazem muitas contratações durante o mês, não faz análise de comportamento, por vários motivos. Um dos motivos é por não saber o que de fato é uma análise de comportamento. Muitas pessoas acham que perfil de comportamento é observar aquela pessoa e falar assim, aquele cara tem um perfil. Não, análise de comportamento são testes, nós temos testes, né, que vão apontar qual que é o comportamento daquela pessoa de forma inconsciente, porque o comportamento de um ser humano, ele é influenciado pelo grupo, pelo convívio social, pelas crenças sociocultural, pela criação dele, pela família que ele convive, pelas lembranças genéticas, né? As lembranças, a herança dos pais, dos avós, dos tataravós. Então, o comportamento, o traço de personalidade ou comportamento tem a ver com tudo isso, não somente com o comportamento daquela pessoa naquele momento que chega na sua casa, ou que chega na sua sala, não na sua casa, né? Que chega na sua sala e tem um bom comportamento, aí que ele trata bem as pessoas. Não acontece mesmo de, às vezes, você fazer uma entrevista de emprego com alguém e naquele momento a pessoa ser adequada, além de ter um bom currículo, e quando passa ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele já começa a mudar o jeito dele, já começa a mudar o humor, já começa a mudar a comunicação, já começa a fazer fofoca, já começa a chegar atrasado. Por quê? Ele não criou isso naquele período, ele já era assim. Ou a pessoa já começa a ficar, ou o colaborador já começa a ficar desmotivado, já começa a produzir menos do que a empresa espera dele, menos do que a expectativa da empresa. Isso acontece por quê? Não é porque o colaborador estava indo bem no primeiro e no segundo mês, e no terceiro mês, quando passou o período de experiência, e depois relaxou. É porque ele disfarçou o comportamento dele. Com um teste de comportamento, com uma análise bem elaborada, você pode ali, já naquela análise, no primeiro dia, independente do que o colaborador está falando para você, da forma que ele está falando, ou seja, do que ele está disfarçando para você, você já pode identificar qual o traço de personalidade dele, se ele é adequado para a cultura da sua empresa, se ele vai de encontro com o que a sua empresa busca. Eu costumo falar assim, treine a habilidade, mas contrate por comportamento. Contrate por traço de personalidade e não por habilidade. É claro que se você encontrar um colaborador na sua entrevista que tem um comportamento adequado para aquele setor e tem habilidade, tem conhecimento, tem experiência para aquilo, isso seria um sonho, né? Mas dentro de você trazer para sua empresa alguém que somente sabe fazer, mas não tem um comportamento adequado, eu prefiro contratar, eu oriento você a contratar quem não sabe fazer, treinar essa pessoa, mas essa pessoa que tenha o comportamento adequado, que tenha o traço de personalidade, que tenha o caráter adequado para aquele setor. É importante observar, no início eu falei sobre o quanto que o provedor perde dinheiro e não sabe que está perdendo dinheiro. Imagine a seguinte situação, se você faz uma contratação errada, e daqui a 3 meses você precisa demitir aquela pessoa, ou que seja daqui a 6 meses. Olha só esse processo, né? O turnover, como que ele funciona. Você contrata alguém e você precisa de alguém para treinar aquela pessoa. Então, em uma contratação, você tem 2 pessoas produzindo menos do que poderia, porque um fica em função do outro. Mas imagine a seguinte situação, vamos nos aprofundar nessa analogia. Você contratou alguém, beleza, tá indo muito bem. Aí você treinou, você colocou o líder daquele setor para treinar, aí beleza. Só que daqui a 6 meses, daqui a 8 meses ou daqui a 3 meses, você percebeu que aquela pessoa não vai de encontro com a cultura da sua empresa, com a missão da sua empresa, com os valores da sua empresa, com a visão da sua empresa. E não está produzindo, não está gerando resultado para a empresa e você precisa dispensá-lo. Só que para você dispensar aquele colaborador, aquele funcionário, você precisa contratar outro
para suprir aquele local. E você contratando outro, você precisa treiná-lo. Uma contratação é importante que você treine, né? Eu oriento você sempre treinar os novos colaboradores. Primeiro passar um período de treinamento. Se você precisa treinar, você precisa de uma pessoa para treinar aquele um. Então são dois produzindo quase nada, né? Ou seja, está ali em período de treinamento. Quem está treinando está ocupado com aquela pessoa que está aprendendo, e quem está aprendendo ainda não está produzindo, porque está aprendendo. E você não pode deixar, e eu nem aconselho isso, você deixar aquela pessoa que está saindo da sua empresa, que você está demitindo, treinar o novato, porque pode ser que ele esteja desconfortável, e ele vai treinar errado, ele vai falar mal da sua empresa, ele vai envenenar, entre aspas, né? Ele vai apodrecer aquela nova laranja que entrou para a sua empresa, aquele novo colaborador. Então ali, ó, você tem 3 pessoas basicamente paradas, né? Por quê? O colaborador que está sendo demitido, ele não, automaticamente, ele não vai te entregar mais resultado, ele vai fazer mais ou menos. Se você deu aviso para ele, cumprir dentro da empresa, ele vai estar mais ou menos ali. Ele já tem uma quantidade de horas menor, né, para trabalhar, e assim ele vai fazer mais ou menos. Então é importante até tomar cuidado com ele. Ele não pode treinar o colaborador, o novo. Aquele que está sendo treinado, ele não produz. E aquele que está treinando, ele não produz o suficiente também. Então aqui você já tem algumas perdas. Essas perdas significam dinheiro. Se você conseguir fazer essa conta dentro da sua empresa, aí você vai entender o quanto de dinheiro que vai pelo ralo nessa situação. Aí tem um outro detalhe, aquele colaborador que você contratou, fez a contratação de forma errada, ou seja, você não acertou naquela contratação, até ser percebido que ele não é adequado para a sua empresa, ali ele já causou talvez alguns prejuízos. Quando você percebe, quando chega até você, aquilo lá já foi causado alguns danos. Danos, relacionamento em equipe, danos em dinheiro, em material talvez. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas o fato é, o primeiro passo é análise de comportamento. Dentro das plataformas dos meus cursos, você vai encontrar, talvez até nessa plataforma também, ou ou em outras plataformas, ou em alguma rede social minha, você vai entender sobre análise de comportamento. Mas análise de comportamento é um sistema que você faz perguntas, que o sistema faz perguntas, ou você pode fazer perguntas para o entrevistador, e dentro das respostas do entrevistador, você vai saber se ele é adequado para a sua empresa e mais, e se ele é adequado para aquele setor dentro da sua empresa. Porque o perfil de comportamento de um vendedor, ele não pode ser o mesmo perfil do setor, da pessoa que vai trabalhar com marketing. O perfil comportamental da pessoa da retenção, do suporte, é diferente do perfil do técnico e assim vice-versa, ou seja, o perfil de técnico é diferente do perfil da pessoa de marketing. O perfil da pessoa de marketing, ela é diferente do perfil do atendente, se você tem um atendimento na frente da loja. O perfil daquela pessoa que atende o telefone, ela não é o mesmo perfil do técnico que vai até a residência ou técnico que vai até a empresa do seu cliente. Então, você com perfil adequado para aquele setor e com perfil adequado para a sua empresa, aí sim, você vai avançar muito, você vai ter colaborador mais motivado e vai ficar muito mais fácil você treinar aquele novo colaborador se você contratou o perfil ideal para aquela função. Então, isso é fundamental. Ô Norberto, e como eu faço para adquirir um teste de perfil comportamental? Aí na internet tem vários, tá? Eu particularmente, eu prefiro o que nós fazemos ao vivo. Porque quando nós fazemos um teste de personalidade ao vivo no candidato, nós podemos observar não somente as perguntas que ele colocou no papel, mas sim o comportamento dele, a postura corporal, a linguagem não verbal, tudo isso é possível perceber. Existe uma ferramenta que chama-se programação neurolinguística. Se você aprendendo isso, você que é recrutador, ou você que é empresário ISP, ou você que é o líder, se você faz a contratação,
procure saber sobre PNL. Eu, nos meus treinamentos de programação neurolinguística, eu entrego um treinamento de análise de comportamento, tá? E o que eu entrego chama-se teste dos animais, que tem vários treinadores entregam isso, tá bem? Mas é importante você ter isso. Mas também tem Coach Assessment, tem DISC, tem Solids, que são bons também. Eu particularmente prefiro o teste dos animais. Eu já fiz os outros, já apliquei os outros, mas com os testes dos animais, eu tive um resultado, um percentual de assertividade muito maior. Lembrando que isso não é teste psicológico, tá bem? É teste de análise de comportamento, é perfil de comportamento, é traços de personalidade, tá? Então, aqui vai a primeira dica. Não contrate sem fazer análise de comportamento. Se você tem uma empresa terceirizada que contrata para a sua empresa, é importante que você explique para aquela empresa qual setor que você está contratando e aquela empresa, pergunte para ela, você faz teste de personalidade? Olha, então você sabe que na minha área técnica eu preciso de executor lá em cima, né? Um nível de execução lá em cima, com nível de comunicação mediano e com nível de análise de raciocínio mediano também. Porque o técnico precisa preencher relatório e precisa se relacionar, mas ele não pode ser um nível lá em cima de relacionamento, porque senão ele vai ficar só se relacionando lá no lugar que ele vai fazer a implantação e ele gasta muito tempo com implantação. Ele também não pode ser muito analítico, porque se ele for muito analítico, ele vai passar muito tempo preenchendo o relatório e na execução é pouco tempo. Então, se você tem um executor com percentual maior, com característica de executor predominante dentro do perfil, esse seria o técnico. O vendedor, ele precisa ter uma parte de executor muito predominante executor, mas ele precisa também ter no nível médio ali o perfil de relacionamento, o perfil de comunicação, porque ele precisa se relacionar, mas ele precisa gostar de desafio, ele precisa gostar de bater metas. Então, análise comportamental é a primeira dica. Segunda dica já está dentro da dica da análise comportamental, mas isso vai mais no sentido da emoção. É importante você entender, você recrutador, você que contrata, entender sobre emoções. As pessoas, elas param de produzir dentro da empresa, o colaborador para de produzir dentro da empresa por questão de administrar as emoções, de não saber administrar as emoções. Nós sabemos que cada colaborador tem uma vida particular, né? E nessa vida particular, todos nós passamos por desafios, nós temos momentos desafiadores na vida particular, mas a grande maioria mistura muito isso e acaba atrapalhando o trabalho. Então é importante ter colaborador que saiba administrar as emoções. No caso das emoções, já é treinável, tá? Aqui dentro dessa plataforma também tem curso eu falando sobre emoções dentro das minhas páginas, dentro das minhas redes, tem várias aulas, lives falando sobre como administrar as emoções. As emoções se referem a estresse. Um colaborador estressado, ele vai produzir menos, ele vai produzir, às vezes até dar prejuízo para a empresa sem querer, não é maldade, mas pessoas estressadas, elas trabalham mal, elas produzem menos, elas fazem diferente do que tem que fazer. Lidar com as emoções também tem a ver com depressão. Nós temos muitas pessoas dentro das empresas depressivas, sem perceber, sem o gestor, sem o gerente perceber que aquela pessoa está em processo depressivo. Nós temos muitas pessoas dentro das empresas ansiosas que acabam atropelando muitas coisas, atropelando o processo, atropelando comunicação e sofrendo com isso, né? Então são muitas faltas, né? Muitos atestados médicos aí em função de ansiedade no trabalho, em função de depressão no trabalho, em função de estresse no trabalho, que essas três coisas elas levam aí a doenças, e são doenças psicossomáticas, né, que cada vez aumentam mais. Então, o colaborador ali para trabalhar sob pressão não são todos que têm essa habilidade, mas você contratando também pessoas com inteligência emocional ou
treinando a inteligência emocional desse colaborador, você vai ter muito mais resultados na empresa. Então, na entrevista é importante você ter perguntas relacionadas a isso, né? Se você já leu o livro sobre inteligência emocional, se você sabe o que é, como você sabe lidar com as suas emoções, você sabe o que são as emoções, e você que vai contratar, você recrutador, né? Entender também sobre o que aquela pessoa está falando, se é plausível, né? Se realmente tem congruência com o que são as emoções. Mas é importante entender de emoção, ou seja, saber se o colaborador entende de emoção e sabe administrar as suas emoções, ou seja, ter inteligência emocional, que é uma palavra muito utilizada hoje, mas poucos sabem de fato o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é você ter a capacidade de perceber as suas emoções e se comportar de uma forma diferente a partir da emoção que está sentindo, ou seja, ter consciência das suas ações, tá? Então, com isso, você elimina aí muitas perdas para a empresa, né? Análise comportamental e contratar pessoas emocionalmente equilibradas ou treinar essas emoções. O comportamento é desafiador você mudar. Mas a pessoa tendo consciência, se você quiser explicar para aquela pessoa, ótimo, mas eu oriento você a contratar o comportamento adequado. E a inteligência emocional é possível treinar sim. É possível você treinar a inteligência emocional aí com a sua equipe, tá bem? Também uma outra questão a ser observado é a família. Ou seja, quais as raízes daquela pessoa, né? Porque aí tem a ver com questões sociocultural, que tem a ver também com emoção e tem a ver com análise de comportamento. Mas você entender, normalmente colaborador que tem famílias mais equilibradas, e quando eu falo equilibrada, não é ter pai e mãe casado, né? Porque hoje é muito comum filho de mãe e pai separado, mas que tem uma estrutura familiar, mesmo que seja separado, mas o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe, o relacionamento com os irmãos, se tem isso em harmonia, isso é um grande passo. Isso significa que é uma grande possibilidade dele ter harmonia em equipe, dele ter uma boa harmonia dentro da sua empresa. Porque ele é uma pessoa família também, ou seja, ele entende de família, ele gosta de família. Então é importante entender da família dessa pessoa com perguntas elaboradas ali. E falando em perguntas elaboradas, é uma próxima dica, né? Muitos entrevistadores vão para a entrevista sem ter um roteiro de pergunta. É importante você ter esse roteiro, escreva esse roteiro de pergunta, porque senão ali você pode ficar fazendo perguntas desconexas ou você fazer pergunta em cima de uma resposta daquele colaborador e com isso vai fluindo a comunicação e você acaba falando muito ali e escutando menos. Na hora da entrevista é a hora de você escutar, ou seja, você fazer perguntas inteligentes e ouvir e escutar aquele pretendente àquela vaga. Então, tenha um roteiro de pergunta e com isso eu emendo para uma próxima dica. Em um local adequado. Eu mesmo, há décadas atrás, eu fazia entrevista, era um erro que eu cometia, eu fazia entrevista na minha mesa, na frente de uma loja, né, que era uma loja de tecnologia, eu vendia projetos de rede, servidores, rede estruturada, PABX, na minha época tinha ainda, né, era muito comum os PABX, então eu vendia tudo isso, eu tinha empresas de software, né, da parte de tecnologia, e eu fazia entrevista ali na frente. Às vezes o horário da entrevista era o horário que estava todo mundo trabalhando ali, os outros colaboradores, o técnico lá no laboratório, que era próximo ali no fundo, dividido somente por uma divisória ali, né? Então, o cliente chegando na loja, então ali o colaborador ou o futuro colaborador, ele não ficava à vontade, talvez eu cometia alguns erros ali, em comportamento, inclusive, por entender, às vezes, que ele era de uma forma e ele estava de outra, em função do local. Então, tem um local adequado, um local reservado, sem a interrupção, no momento que você possa deixar aquele colaborador à vontade, justamente para ele ser ele naquele momento. Porque, às vezes, o candidato ele chega muito tenso, e às vezes algumas gaguejadas, às vezes até uma pessoa boa na comunicação,
mas naquele momento, em função da adrenalina, está ali a flor da pele, né? Em função do medo ou timidez, então ali atrapalha. Se for no meio de pessoas, isso piora mais ainda. Então, leve o candidato para um lugar reservado, onde não tenha barulho externo, onde não escute nada, e ali faça as perguntas dentro de um roteiro. E se você acatar a minha dica, a minha sugestão, faça ali as perguntas sobre análise de comportamento, né? Entenda sobre a família dele, entenda sobre as emoções. Então, essa é uma outra dica. Local ideal. Observe também a postura corporal, que o corpo nosso ele fala muito. Então é importante, se você não entende isso, você que contrata pessoas, se você não entende isso ainda, procure buscar informações sobre linguagem corporal. Aqui eu quero inclusive deixar uma dica nesse vídeo aqui para você. O manual do FBI, o manual secreto, me parece que chama o manual secreto do FBI. Eu vou colocar aqui embaixo em uma tela para você, aqui do lado. O manual de persuasão do FBI. Eu já li esse livro 3 vezes, tá? O manual de persuasão do FBI, tá bem? Só colocar lá, foi um ex-agente do FBI que escreveu e fala muito sobre a linguagem não verbal e é muito atual. Existem outros também, como o corpo fala, mas eles já são um pouco mais ultrapassados, tá bem? Mas esse livro é muito bom, o manual de persuasão, manual secreto, o manual de persuasão do FBI, tá bom? Observa a linguagem não verbal. Eu falei aqui, falar menos e ouvir mais, isso é uma dica, né? E deixar o candidato muito à vontade. Então, você fazendo esse passo a passo, são dicas simples, né? O que talvez seja mais desafiador aqui é sobre análise de comportamento. Você vai precisar entender o que análise de comportamento, o que aquele teste vai falar para você, porque você vai precisar avaliar, tá bom? Então, independente, quando você escolher o teste de comportamento, o teste de perfil de comportamento, é preciso você estudar um pouco. Mas o restante são dicas simples para que você faça contratações assertivas, para que você pare de jogar dinheiro para o ralo, né, com troca de colaborador, né, e também a rotatividade de colaborador, né, além de perder dinheiro, isso gera um desconforto dentro da empresa, integração com os outros colaboradores, colocar o colaborador dentro da cultura da empresa, né, novamente, treinamento, tudo isso gera uma operação muito grande. Então você ter colaboradores mais duradouros dentro da empresa, nós sabemos que os colaboradores não são eternos, não são para sempre, mas quanto mais tempo você tiver o seu colaborador na sua empresa, melhor para você e mais resultado você vai ter e menos dinheiro você vai perder. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que esse módulo tenha ajudado você. O meu grande abraço e até o próximo módulo, até o próximo vídeo e até o próximo encontro, meu amigo empresário ISP, meu amigo dono de provedor. Eu estou aqui, sempre estarei aqui para te ajudar, dando dica, passando dicas, gravando vídeo, entregando cursos aí, te ajudar da melhor forma para que você tenha sucesso aí na sua empresa. Um grande abraço e até a próxima.